Olá, turma do terceiro ano! Que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Estamos de volta aqui em 2022 para mais uma aulinha para vocês. Então vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então se liga aí, que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a unidade temática números. Vamos iniciar esse ano com as nossas aulas trazendo todo esse contexto da matemática que vocês precisam aprender aí junto com os professores de vocês. Então, vamos lá. Os conteúdos de hoje: leitura e escrita de números naturais de até a ordem de unidade de milhar. Comparação e ordenação de números de até 4 ordens. Por que eu precisei trazer também esse de comparação e ordenação? Que é muito importante para que a gente possa perceber a leitura e como eu vou escrever esse número. Porque vai depender da posição que o algarismo está ocupando. Calma, professora, explique melhor. Então, vamos lá. A habilidade de hoje é F03MA01PE, do nosso currículo de Pernambuco. Ok? Então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula. Os amigos da sala de Bruna compraram algumas rifas para ajudar na festa de carnaval da escola. Observe o número da rifa que cada um comprou. Então vamos lá analisar. Pedro comprou a rifa 1549. Bruna, 1351. Marcela, 1479. Ana, 1730. E Paulo, 1034. Então, a gente já viu aí que cada um tem uma numeração diferente, né? E aí, o que ele quer? O que o problema pede para a gente fazer? Vamos analisar. Então, de acordo com as rifas de cada um, responda. Quem comprou a rifa que tem o número maior? Escreva esse número por extenso e escreva os números das rifas na ordem crescente. Opa, professora, 3 informações, 3 ideias aí diferentes que eu preciso fazer. Então, vamos compreender primeiro o que a gente vai precisar fazer para poder a gente resolver. Vai pensando daí e prestando atenção na explicação para poder a gente compreender como a gente vai poder resolver esse problema, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que falar com vocês sobre o sistema de numeração decimal, né? A gente precisa aqui lembrar um pouco do histórico, né, de como surgiu esse sistema de numeração decimal. Há muitos anos atrás, na época das cavernas, né, da pré-história, as pessoas contavam com pedrinhas, contavam com riscos nas paredes das cavernas, nós em cordas, palitinhos, né? Então, tinha todo um processo de contagem que foi avançando ao longo dos anos, porque sentiu-se a necessidade de ter uma forma melhor de contar. Mas todos esses processos existiam a questão do agrupamento, tá? Então, na época da Idade da Pedra, eles contavam e quando chegavam num determinado número, eles faziam esse agrupamento, né? Então, a partir daí, quando sentiu que ainda estava dificultando essa contagem, surgiram outros sistemas de numerações, como o sistema romano, o sistema egípcio, e aí o sistema de numeração decimal veio, né, para ampliar essa contagem e a gente poder viver utilizando esses números até hoje. Até hoje a gente utiliza esses números. Tá? Então, o sistema de numeração decimal ele possui 10 algarismos. Por que eu chamo esses números que vocês estão vendo aí na telinha de algarismos? Porque eles são utilizados para formar outros números, né? São símbolos, esses algarismos são símbolos numéricos que eu utilizo para expressar qualquer número. Então, eu posso aí selecionar o número 1 e o número 2 e fazer a representação de um número 12, né? 1 na frente e o 2 na sequência, eu vou ter o número 12. Se eu inverter esse número,
eu vou ter o número 21. 2 e 1, 21, tá? Eu estou fazendo essa relação só para a gente entender, mas vocês vão perceber que para a formação desse 12 e desse 21, eu preciso de agrupamentos, tá? E aí, dentro desse sistema de numeração decimal, ele é um sistema posicional. Vejam que eu coloquei 1 e 2 nessa sequência e falei que era o número 12, e 2 e 1 falei que era 21. Veja que eu troquei a posição e esse valor alterou, foi modificado. Então, o nosso sistema de numeração decimal é um sistema posicional em que a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Beleza? Deu para entender direitinho aí? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Compreender um pouco mais esse tema para que a gente conseguir resolver o problema, tá? Eu vou trazer aqui vários outros contextos, não só a questão da leitura, a gente não vai fazer só a leitura, a gente precisa de um conhecimento também de números na ordem crescente, de números na ordem decrescente, para poder a gente identificar as respostas do que a gente precisa com o problema que nós colocamos aqui, para que a gente pudesse debater sobre ele, tá? Quais são as características do sistema de numeração decimal? Ele possui símbolos diferentes para representar essas quantidades, que são esses que vocês estão vendo na telinha. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Ô, professora, por que a senhora não botou o 10? Porque vem naquela junção que eu falei, tá? Na construção do número, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente como ele é construído, tá? Então, ele possui um símbolo para representar a ausência de quantidade, que é o 0. Então, esse 0 aí ele vai indicar que eu não tenho um valor ali naquela representação da ordem que o número está sendo representado, tá? Então, a gente precisa analisar o número para perceber as suas características. Então, a gente precisa conhecer também as ordens e as classes desses números, né? E aí a gente vê que a gente está aí com a primeira classe, a classe das unidades simples, tá? E aí eu vou trabalhar com vocês para que vocês possam perceber, só um insightzinho agora, em uma outra aula eu vou trazer essa representação de uma forma mais detalhada para que vocês possam compreender. Mas aqui é só trazer uma lembradazinha do ano anterior, de outros assuntos que vocês já viram em outras turmas, tá? Para poder a gente compreender o que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho a unidade, dezena e centena. Na unidade, a gente pode perceber que a gente tem uma bolinha verde, não tem? Está representando uma unidade, tá? Já na dezena, a gente vê aqui que tem 10 bolinhas azuis, onde cada bolinha dessa representa uma dezena. E aqui a gente vê, ó, nas centenas, várias bolinhas laranjas, que cada uma delas representa uma centena, tá? Então, o que é que a gente pode compreender disso? Que característica eu tenho dessa relação da unidade, dezena e centena? A quantidade, né? Essas quantidades, elas são agrupadas de 10 em 10 e recebem algumas denominações, que a gente vai ver agora. Quando eu tenho 10 unidades, vejam aí que na representação da unidade, eu tenho uma bolinha verde, né? E aí, se eu juntar 10 bolinhas verdes, eu vou ter uma dezena. Então, consequentemente, 10 bolinhas verdes, eu vou ter uma dezena, uma bolinha azul. Vou fazer a troca, né? De 10 bolinhas verdes para uma azul, que é uma dezena. Se eu juntar aqui 10 bolinhas azuis, eu vou ter o quê? 10 dezenas, uma centena, tá? 10 dezenas é igual a uma bolinha laranja dessa. E se eu juntar 10 centenas, eu vou ter o quê? Uma unidade de milhar. Então, 10 bolinhas aqui laranja vai me dar uma unidade de milhar. Que aí eu poderia representar aqui por uma bola vermelha, vamos supor assim, ok? Então, eu poderia representar aqui para vocês verem essa representação. A cada agrupamento de 10, a ordem superior, ela vai mudando a sua... esse número vai ser
transferido para a ordem superior, ok? Vai mudando de ordem a cada 10 agrupamentos. Então, se eu tenho 10 unidades, é igual a uma dezena. Se eu tenho 10 dezenas, igual a uma centena. Se eu tenho 10 centenas, igual a uma unidade de milhar. E assim por diante. Continua, porque não vai parar a construção desses números. Se eu estou trabalhando aqui com a classe, né, das unidades simples e com a classe da unidade dos milhares, eu tenho também outras classes, que são a dos milhões, bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Tá? Os números eles são infinitos, então eu vou ter uma variação de números muito grande. Então, vamos continuar para que a gente possa compreender mais. Eu não trouxe o material dourado, mas eu trouxe a visualização dele. E a gente, em outras aulas, vai trabalhar muito esse material dourado, tá? Então, vamos lá. O cubo, ele representa 10 centenas, né? Uma milhar. Mas eu não quero analisar por ele primeiro, não. Eu vou lá para o cubinho pequeno, porque toda análise do número eu preciso fazer, né, observando, porque eu vou escrever esse número, né, da direita para a esquerda. Então, eu tenho que perceber, o número tem que terminar, né, o último algarismo dele tem que terminar na casa das unidades. Então, eu tenho que começar essa representação de lá da casa das unidades até a ordem das centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente. Então, um cubinho, uma unidade. Uma barra é a junção. Quem assistiu minha aula ano passado, se alguém assistiu, já viu que a junção de 10 cubinhos desse, com material dourado, eu vou ter uma barrinha, né? Então, uma barra dessa são 10 unidades, ou seja, uma dezena. Uma placa, 10 dezenas ou uma centena. E aqui, ó, eu tenho o quê? 10 centenas, uma unidade de milhar, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Se eu tenho aqui uma unidade, juntei 10 unidades, eu vou ter o quê? Uma dezena. Se eu junto 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Se eu junto 10 centenas, um milhar. Deu para entender? Então, essa relação aí eu preciso ter bem firmada, ter esse conhecimento aí bem firmado para poder a gente conseguir fazer o resto dos processos das resoluções que a gente precisa aqui. Então, vamos lá. Preste atenção agora que eu vou precisar comparar. Para que a gente possa resolver lá a questão da leitura, né, desse número, a representação desse número, colocá-lo em ordem. Ah, professora, a leitura é prática, por que eu tenho que comparar? Porque a leitura vai ser diferente em cada representação de cada um dos números. Vai ser diferente. Se eu tenho aqui, estamos no ano de 2022, confere? 2022, a gente está no ano de 2022, eu faço a leitura o quê? 2022. Se eu tivesse no ano de 2024, a leitura seria diferente, 2024. Veja que o 4 teve uma... estava no lugar do número 2 na ordem das unidades, né? Então, eu tenho que comparar esses números para ver qual é o maior, né? Em que ordem ele vai ficar, se ele vai ficar em ordem crescente, decrescente, como eu vou organizá-lo. Então, até para a escrita, porque eu preciso saber a posição do algarismo no número para poder eu escrever corretamente o nome que representa esse número, tá? Então, é importante a gente fazer essa comparação e a ordenação desses números. É possível comparar cada algarismo pela ordem dele ou ainda utilizar uma reta numérica. Então, eu vou precisar o quê? Comparar esses algarismos analisando a sua ordem. Eu não trouxe a reta numérica aqui, não vou mostrar para vocês hoje, que o tempo nosso é curto, então eu teria que trazer muitas informações. A gente vai para o processo da comparação e em outras aulas eu trago novamente esse processo para que a gente possa debater, né, essa ordenação do número na reta numérica, ok? Mas já vai trabalhando com o teu professor em sala esse complemento da nossa aula, beleza? Também é bom deixar um spoilerzinho para que vocês possam também debater em sala de aula com o professor. Então, para eu comparar, eu preciso ordenar 2 ou mais números. Uma possibilidade é analisar cada um dos algarismos. Então,
memorize isso aí. Quando eu faço essa análise dos algarismos, eu consigo perceber como eu vou ordenar esse número, tá? Então, vamos lá. Vocês viram que a gente tem aqui 1549, que a gente já viu lá no problema, 1351, 1479, 1730 e 1034. Então, vamos analisar, vamos comparar esses números para que a gente possa compreender. Mas antes, eu preciso trazer para vocês o que é a ordem crescente e decrescente, para poder fazer essa comparação. Que automaticamente fazendo essa comparação, eu já consigo colocar na ordem. Então, a gente precisa pensar, pensa aí como se você estivesse diante de uma escada, tá? Então, a gente vai ver a ordem crescente como se eu estivesse subindo uma escada e a decrescente como se eu estivesse descendo uma escada, beleza? Então, quando contamos coisas que vão aumentando de quantidade, estamos contando em ordem crescente. Então, estou aqui diante de uma escada, eu vou subindo os degraus, então eu estou indo numa ordem crescente. Vejam aí a escada da figura, vejam a representação dos números aqui, ó. Primeiro degrau, o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o que a gente percebe aí que a altura que for aumentando de quantidade, eu estou em ordem crescente. Se contarmos do final para o começo, os números vão diminuindo. Então, estamos contando em ordem decrescente. Ok? Então, subiu a escada, pensa lá na escada, ordem crescente. Desceu a escada, estou lá no topo da escada. Vamos supor que a gente está indo na ordem decrescente, como se tivessem numerações, como tem aqui nessa escada aqui da imagem. Ok? Deu para entender? Então, agora a gente consegue fazer essa comparação, né? Mas também eu preciso trazer antecessor e sucessor. Por que isso? Porque se eu quero colocar numa ordem crescente, eu tenho que saber qual é o número que vai vir antes de um determinado número que eu estou analisando e qual é o que vai vir depois desse número. Então, eu preciso saber, para ordenar esse número, em que localização esse número vai ficar. Se ele vai ficar antes daquele número que eu tomei como referência ou se ele vai ficar depois. Então, para conseguirmos identificar a ordem crescente e decrescente de qualquer sequência numérica, precisamos conhecer quais são os números que vêm antes, aí eu chamo de antecessores, e qual é o número que vem depois, eu chamo de sucessor, tá? Antecessores, sucessores. Como referência, eu tomei aqui o número 6. Vejam aqui a referência do número 6. Esse número 6, ele está entre 5 e 7. Eu quero saber quem é o que vem antes. O 5 é o antecessor, porque ele está vindo antes do número 6. E o 7 vai ser o sucessor, porque ele vem depois do número 6. Tá? Então, deu para compreender? Tomei um número como referência, analiso quem vem antes dele e analiso quem vem depois. Antes, antecessor, depois, sucessor. Tá? Antes, ó, já vem ó, a palavra ante, já decora pela palavra. Ante, vem antes. Sucessor, né, que vem depois. Tá? Então, já pela palavrinha a gente já consegue compreender rapidinho. Outra dica importante que eu quero deixar aqui para vocês, que a gente falou lá da unidade, dezena e centena, é que vocês precisam compreender a classe numérica. Cada grupo de algarismos representa uma classe. Então, a primeira classe, que foi aquela que a gente viu, é a classe das unidades simples, que tem a unidade, a dezena e a centena. A segunda classe é a classe dos milhares. Ah, professor, por que a senhora está trazendo a classe dos milhares? Porque eu quero analisar, lembra lá que no início da aula a gente falou que a gente ia trabalhar a leitura, né, de um número até 4 ordens, até o 1000. Então, eu estou trabalhando aí a quarta ordem, a ordem que está na classe dos milhares, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui em cima dessa representação aqui da classe dos milhares. Mais especificamente, a ordem da unidade de milhar. Cada classe tem 3 ordens, que começa da direita para a esquerda e representa a posição do algarismo que compõe o número. Ok? Então, cada um desses vai representar a localização que o número está.
Ele vai me dizer se o algarismo que está ali na unidade, né, quanto ele vale, o algarismo que está na dezena, quanto ele vale. Então, ele vai me mostrar toda essa representação. Então, vamos lá para a gente agora, né, compreender, fazer essa comparação. Então, a comparação que a gente vai fazer primeiro é analisar a unidade de milhar. Vamos analisar aí a unidade de milhar. A gente tem aqui, ó, em todos os números, o número 1 na unidade de milhar, não tem? Veja aí o algarismo 1 na unidade de milhar. Todos eles, ó, todos os números, se a gente observar, tem o algarismo 1. Então, eu já sei que esse número está lá na ordem, né, o algarismo 1, esse número vai representar um número que está compreendido entre 1000 e 1999, tá? Está compreendido entre isso, 1000 e 1999. Então, eu já sei que eu tenho 4 ordens, né? E a quarta ordem aí que eu estou trabalhando é a unidade de milhar. Então, esse número 1, ele representa, ó, presta bem atenção, representa a unidade de milhar. A professora não facilitou, que está o mesmo número. Lembra que a gente falou o quê? O passo seguinte é analisar a próxima ordem, a da centena. Lá no início eu não falei, quando a gente começou a questão da comparação, aí eu vim explicando alguns assuntos que eram importantes. A gente não viu lá que a gente tem que analisar ordem a ordem? Então aqui, ó, eu tenho que começar analisando a ordem da unidade de milhar, porque eu estou nesta unidade. Se fosse dezena de milhar, eu ia analisar ela primeiro, tá? Então, como é a análise que eu tenho que fazer agora? Ir para a ordem das centenas e organizar pela ordem numérica. 0, 1, 2, 3. Então, eu vou ver essa sequência. Qual é o número que tem na ordem das centenas? 0. O 1034. Então, ó, vamos colocar o 0 aqui. Ah, professora, por que esse 0 na ordem das centenas? Lembra que eu falei que o 0 indica ausência de quantidade? Então, a gente percebe o quê? Que não tem centena nessa ordem, tá? O que ocorreu para eu ter a unidade de milhar? Eu juntei 10 centenas e transformei na unidade de milhar. Então, não ficou nada ali, né? Não precisaria ter de 1 a 9 para poder ter a representação de centena ali na ordem das centenas. Então, aqui, ó, ausência de quantidade. Tem o número 1 na ordem das centenas? Não. Eu tenho quem? 3. Olha, pulo de 1, pulo 2 e venho para o número 3. Agora eu tenho 4? Tenho. Olha ele aqui, ó, Marcela. Tem 5? Tem. E na sequência, 7. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Ah, consegui aqui. Por aqui eu já consigo resolver, professora? Tranquilo. Por quê? Eu não tenho repetições de algarismo na ordem das centenas. Então, eu já sei que o primeiro número realmente vai ser o de Paulo. Porque eu já tenho 0 aqui, não tem outro 0 para poder eu analisar a ordem da dezena. Porque aí, se tivesse outro 0 aqui, eu teria que ir para a dezena e analisar para botar na ordem numérica, né, crescente ou decrescente, vai a ordem que o problema estiver pedindo. Então, vamos lá. 3, né, aqui, eu não botei o número completo, porque eu quero que vocês vejam passo a passo, tá? Então, aqui vai ficar quem, ó? O 5, que é o 1351, vai ficar aqui o 7, opa, apareceu, e vai ficar aqui no outro 4, que é o 1549, e o 3 do 1730. E aí a gente já sabe qual é o número. 1034, 1351, 1479, 1549 e 1730. Ok? Fechou? Já sabemos a ordem numérica, não já? Botamos em ordem crescente? Sim, porque foi do menor para o maior, né? Ele foi aumentando a quantidade. Então, agora vamos para a leitura, porque o problema pede essa leitura. Quando a gente terminar essa leitura aqui, a gente está com todas as respostas do problema já. Vamos lá. Então, ó, 1034, a gente precisa entender que quando eu digo 1034, está correto. Mas para a representação numérica, né, para o trabalho de leitura desse número, quando a gente está trabalhando a matemática, a gente precisa botar 1034. Beleza? Tá? Então, a gente precisa perceber, fazer a leitura
correta e a escrita correta desse número. Não estou dizendo que 1034 está errado, não está. 1034 está correto de eu falar. Eu estou fazendo uma redução da representação desse número. Mas a representação dele eu preciso ler 1034. O próximo, 1351. Veja ó, que os números, alguns números vocês vão ver aí em ordem trocadas. Então eles vão ter nomes diferentes. Lembrando, é posicional o nosso sistema, tá? Então trocou 1479. Olha que no primeiro aqui, ó, o 4 estava na unidade e o 4 aqui está na ordem das centenas. 400. Então 1479. 1549 e 1730. Ok? Então essa é a representação da escrita do número. É importante que vocês tenham esse entendimento, por mais que a gente fale de uma forma, mas para aprender matemática a gente precisa aprender da forma que ela representa também. Ok? Então vamos lá. Agora a gente pode solucionar e terminar a nossa aula. Ok? Então vamos solucionar. Acho que todo mundo já sabe a resposta de cada um. Vai ser bem rapidinho, porque a gente precisou o quê? Analisar, né? Entender o assunto, e na análise desse assunto a gente já fez toda a resolução. Vamos lá? Então, ó, de acordo com as rifas de cada um, vamos responder. Quem comprou a rifa que tem o número maior? A gente já botou em ordem lá. Qual foi o último número que apareceu lá? Vamos ver aqui rapidinho. Qual foi o último? 1730. Então, o maior número é de quem? De Ana. Ok? Resposta, Ana. Ana está com o maior número. Escreva esse número por extenso. Opa, professora, a gente já escreveu. Vamos voltar só um pouquinho para a gente ver, para a gente ter a certeza do que a gente escreveu aqui, ó. 1730, não é o valor de Ana? Não é o último número, o número maior? Então, vamos lá, 1730. Então, Ana tem um número maior e a escrita desse número é 1730. E a gente viu lá naquela tabela, né, naquele quadro, o valor do lugar, que a gente conseguiu representar ali o número, né, em ordem crescente, né? Então, o que é que a gente fez aqui? A ordem crescente é 1034, 1351, 1479, 1549 e 1730. Ok? Dúvidas? Acredito que nenhuma. Então, hoje a gente conseguiu aprender aqui que o sistema de numeração decimal possui 10 algarismos, tá? Então a gente trouxe aí essa lembrança da questão dos algarismos, de como é formado esses números. Vocês viram aí que os agrupamentos desses números, eu tenho preciso agrupar para poder formar números. Então, para ordenar 2 ou mais números, uma possibilidade é analisar os algarismos. Então, a gente precisa fazer essa análise. Tem a reta numérica também, né, que a gente pode analisar pela reta numérica, mas aqui a gente trouxe essa possibilidade de analisar algarismo a algarismo. Ordem crescente, quando contamos as coisas que vão aumentando de quantidade. E decrescente, quando contamos do final para o começo e eles vão diminuindo de quantidade. Aí os antecessores, que são os números que vêm antes de um número que eu tomei como referência, e os sucessores, que são os números que vêm depois desse número que eu tomei como referência. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, as referências, e eu só tenho a agradecer a você que está aqui comigo todas as terças-feiras, e eu espero que na próxima terça-feira estejamos coladinhos de novo para mais uma aula de matemática. Até lá!